padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Conceda-nos, Deus, a graça de viver de modo fecundo, atento, silencioso e orante o caminho desta terceira semana do tempo da Quaresma, preparando-nos para a Páscoa do Senhor. Meu irmão, minha irmã, desafia-nos compreender, pois, a centralidade e a referencialidade da pessoa de Cristo em nossa vida e para a salvação do mundo. São Cirilo de Alexandria assim comenta: Cristo, querendo restaurar o mundo e trazer de volta para Deus Pai todos os habitantes da terra, transformar em melhores todas as coisas e renovar a face da terra, assumiu a nossa condição, a condição de escravo. Ele, o Senhor do Universo, anunciou a boa nova aos pobres, afirmando ter sido este o motivo pelo qual fora enviado. Por pobres podemos entender aqueles que padecem necessidade de toda sorte de bens. Mas outros sim, como diz a Escritura, aqueles que não têm esperança e vivem no mundo sem Deus. Provenientes do paganismo, a fé em Cristo os enriqueceu. Ganharam um tesouro divino que veio do céu, ou seja, a pregação do Evangelho da salvação, pela qual tornaram-se participantes do reino dos céus e concidadãos dos santos, herdeiros daqueles bens que nem o pensamento nem a palavra podem exprimir. O que Deus preparou para os que o amam é algo que os olhos jamais viram, nem os ouvidos ouviram, nem coração algum jamais pressentiu. Ou talvez se possa aqui entender que aos pobres em espírito é dado por Cristo um abundante ministério de carismas. Chama de coração abatido e de ânimo fraco e partido os que são incapazes de resistir aos assaltos das tentações, e são a elas de tal modo propensos que até parecem seus escravos. A estes promete cura e remédio, bem como dá vista aos cegos. Vejamos a força do amor de Deus que somos desafiados a compreender. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Amado e amada de Deus, nosso maior desafio é nossa incredulidade. Até mesmo quando participamos da vida religiosa, quando estamos na comunidade, precisamos cuidar para que indiferenças, critérios de julgamento, juízos, sentimentos não nos façam incrédulos. Assim como esta interpelação que o Senhor traz ao dizer ao povo na sinagoga: Em verdade vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Jesus estava falando exatamente das estreitezas de mentalidade e de percepção dos seus conterrâneos. E por isso lembra quando o profeta Elias, quando não tinha chovido por 3 anos e 6 meses, foi enviado a uma viúva, não as de Israel, mas aquela que estava em Sarepta, na Sidônia, portanto num território pagão, para dizer: Deus ultrapassa nossos critérios, nossos controles, aquilo que nós pensamos. Por isso somos chamados e desafiados a depositar em Deus toda a nossa confiança e a aprender na escuta de sua palavra, no silêncio da oração, aquilo que ele nos ensina. Pois assim também foi com os muitos leprosos de Israel. Eliseu foi
o canal e o instrumento para curar Naamã o sírio. Os conterrâneos de Jesus, ao ouvirem isso, ficaram furiosos. Esta fúria nasce exatamente da convicção exagerada e equivocada a respeito da própria compreensão e da própria postura. E eles revelam isso exatamente porque se levantaram e expulsaram o filho da terra, da sua própria terra, levando-o ao alto do monte, com a intenção de lançá-lo no precipício. Deus é forte, porque Deus é Deus de amor. Assim como devemos nele sermos fortes, para que nós possamos também, como Jesus, passar pelo meio e continuar o nosso caminho, sem medo de ameaças, sem medo das mentiras, sem medo das conveniências. Esta é a graça da nossa conversão. É assim que Deus precisa de nós na condição de discípulos e discípulas para sermos capazes de ajudar o mundo a abrir-se a esse amor de Deus na força e no sustento do nosso próprio testemunho. Unidos a Maria, na comunidade orante aqui congregados, supliquemos esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira